Oi pessoal, eu sou a Isa, eu tenho 27 anos e eu decidi criar esse canal para ajudar você que tem a curiosidade ou a vontade de cursar psicologia como segunda graduação. Eu acabei de fazer essa decisão na minha vida e eu achei interessante documentar isso porque durante o meu processo de pesquisa, né, e de reflexão, eu vi que tem muita gente que tem essa vontade, tem a curiosidade, mas não tem certeza. Então, eu queria compartilhar aqui todo o meu processo de como eu decidi fazer a faculdade de psicologia, passar algumas dicas para ver se te ajuda também, mas nos próximos vídeos eu vou entrar em mais detalhes. Aqui eu vou falar de uma forma mais ampla, mas basicamente eu decidi fazer a faculdade de psicologia porque eu sempre tive essa curiosidade, sempre sentia que eu tinha uma vocação para fazer psicologia, mas com 17 anos, 18 anos, a gente tem que fazer uma escolha muito cedo, né, da profissão, e às vezes a gente não tem a maturidade para entender o que faz mais sentido pra gente. E no final do ano passado, então, eu resolvi fazer essa mudança de profissão. A primeira coisa que eu fiz, assim, para entender mais a fundo e que eu trago como primeira dica é a pesquisa sobre a psicologia, né? Eu comecei muito básico mesmo, procurando no Google o que é psicologia, como funciona o curso de psicologia. Acabei vendo que tem um mundo aí, né? Tem muita coisa debaixo desse guarda-chuva. Tem psicologia judicial, psicologia social, psicologia voltada ao esporte. Então, eu acho que muita gente pensa que psicologia é só a psicologia clínica, que a pessoa conversa com uma pessoa. Esse, pra mim, é o objetivo hoje, mas também sei que ao longo da faculdade as coisas podem mudar. Então, eu acho muito interessante vocês já tentarem entender um pouco como funciona esse mundo. Hoje tem muitas informações sobre isso na internet, então você não precisa buscar em um só lugar, e acho muito importante vocês fazerem a pesquisa mais aprofundada possível antes de se matricular. Às vezes as pessoas começam um curso sem entender muito bem e depois entendem que não é isso, então acho que isso pode diminuir esse risco. A segunda dica que eu trago, assim, que me ajudou bastante foi conversar com pessoas que estão cursando psicologia, seja como primeira graduação ou segunda, ou pessoas que já são psicólogos, que já passaram pela faculdade. E isso foi muito interessante para mim, porque eu consegui ter insights mais pessoais das pessoas, né? Entender os pontos positivos e negativos do ponto de vista delas. Conversei também com muitos psicólogos no próprio consultório, assim, então acho que isso foi muito interessante também para entender um pouco do mundo na prática. E como terceira dica, eu acho que foi muito importante fazer uma pesquisa também sobre as faculdades. Hoje eu moro no Rio de Janeiro, é uma cidade que eu moro há menos de um ano, mas isso serve para qualquer cidade, assim, você tem que entender muito bem quais são as opções de grade, porque cada faculdade oferece um curso que pode ser diferente, né, mais específico em uma área, ou enfim, ter menos prática, ter mais teoria, enfim. E também, pra mim, foi muito importante em relação aos valores, né? Então, eu decidi fazer uma faculdade que tivesse um bom custo-benefício e que tivesse uma grade redonda. Então, eu acabei compartilhando a grade dessa faculdade que eu me interessei para as minhas amigas que fazem psicologia como segunda graduação. Fiz também uma comparação de valores em relação às faculdades para ver o que faz mais sentido para mim. Acho importante você ter um planejamento a médio e a longo prazo, saber quanto isso vai custar, como que isso impacta, assim, as suas finanças, né? Então, isso também é um ponto importante.
E acho que como última dica aqui eu trago o hábito de ler, né? A leitura. Porque eu nunca fui uma pessoa que li muito, mas eu descobri que pro curso de psicologia você tem que ler bastante. Então, tentei já pegar esse hábito antes de começar a faculdade. Acabei me interessando muito pelo assunto e consequentemente, eu tô lendo mais. Mas é um processo, então a minha dica é ler um pouquinho todo dia, já colocar isso na sua rotina. E acabei lendo alguns livros que me ajudaram, inclusive, nessa decisão. Depois que eu já havia me matriculado, mas que me ajudaram a ter mais certeza sobre a minha escolha. Então, acho que como dicas iniciais é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem comentar aí que eu respondo o mais rápido possível. Mas eu fico à disposição e vou trazer mais informações sobre o curso ao longo do tempo. E é isso. Obrigada, pessoal. Um beijo.